Civilização árabe. A civilização árabe surgiu no Oriente Médio, numa península situada entre a África e a Ásia. A maior parte dessa península era desértica e só havia boas condições para a habitação humana nos oásis, ou seja, perto do mar, principalmente no Iêmen e no Édjas. Antes de Maomé, a população era dividida em árabes urbanos, de Meca e Iatrebe, e no interior os beduínos, tribos nômades que viviam basicamente do pastoreio e do comércio. Algumas vezes, eles lutavam pela posse de um oásis ou pela liderança de uma rota comercial. Também era comum um ataque a caravanas que levavam artigos do Oriente para serem comercializados no Mar Mediterrâneo ou no Mar Vermelho. Todos os árabes viviam em tribos autônomas, comandadas pelos sheiks. Em época de guerra, a tribo combatia sob a chefia do emir. Os árabes eram politeístas e seus ídolos ficavam no santuário chamado Kaaba, cuja construção se assemelha a um cubo e existe até hoje. Esse centro religioso ficava em Meca. A cidade era mais destacada, pois era lá que os árabes crentes se reuniam, o que tornava seu comércio ainda mais intenso. Assim, Meca era o principal centro da Arábia, dominado pela tribo dos Quraishitas, guardiões da Kaaba. É em Kaaba também que se encontra a Pedra Negra, a pedra venerada pelos islâmicos. Maomé, o profeta. Maomé nasceu em 570 e causou grandes transformações na vida do seu povo e no mundo. Ele nasceu e era membro dos Quraishitas. Ficou órfão muito cedo e foi criado pelo tio, participando de várias caravanas, o que o levou a ter contato com crenças monoteístas, como o cristianismo e o judaísmo. Quando adulto, se casou com Khadija, que era dona de uma caravana, o que fez com que ele se dedicasse intensivamente à meditação religiosa. Assim, Maomé percorreu o Egito, a Palestina e a Pérsia. O que transformou sua vida foi quando divulgou que teve uma visão do anjo Gabriel, entidade da religião cristã, em que lhe revelara a existência de um Deus único. Em árabe, Deus se diz Alá. Assim, ele começou a pregar o islamismo, em que Alá era o Deus único e Maomé, seu profeta. Os crentes dessa nova religião eram chamados de muçulmanos. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, estão reunidas as revelações e pregações feitas por Maomé. Nele estão registradas as seguintes regras fundamentais para os muçulmanos: orar 5 vezes por dia com o rosto voltado para a Meca, jejuar no mês de Ramadã, dar esmolas, peregrinar pelo menos uma vez na vida para a Meca, entre outros. Com os ensinamentos de Maomé, se instalaram também outras regras de comportamento, como a proibição de consumir carne de porco, de praticar jogos de azar e de reproduzir a figura humana. A nova religião de Maomé começou a crescer e assim colocava em risco o domínio dos Quraishitas, pois Maomé condenava a idolatria da Kaaba. Pressionado pelos Quraishitas, ele acabou fugindo de Meca para Iatrebe, que passou a se chamar Medina, significando a cidade do profeta. Essa fuga que ocorreu em 622 é chamada de Hégira e marca o início do calendário árabe. O número de crentes em Alá aumentou e Maomé começou a pregar a Guerra Santa, ou seja, expansão do islamismo. A Guerra Santa serviu para unificar as tribos árabes. Maomé morreu em 632, deixando a Arábia unificada. Xiitas e sunitas. Depois de sua formação, o islamismo se dividiu em algumas vertentes. As duas mais importantes são a dos sunitas e xiitas. Os sunitas defendem o chefe de Estado sucessor do profeta eleito pelos crentes. Também sustentam que a Suna, segundo a fonte de ensinamento sobre os ditos, as ações e os comportamentos do profeta, é válida para a pregação do islamismo. Já os xiitas são mais rígidos. Para eles, o chefe religioso político tem que ser parente do profeta e não admitem outra fonte de ensinamento que não seja o Alcorão. A expansão muçulmana. Depois de sua morte, Maomé foi substituído pelos califas, os sucessores do profeta, que eram chefes religiosos e políticos. Com os califas foi iniciada a expansão islâmica, motivada principalmente pela necessidade de terras férteis, que o aumento populacional da Península Arábica após a unificação das tribos exigia. Aproveitando-se das fraquezas dos novos vizinhos, ativaram a Guerra Santa, resolvendo suas atividades econômicas com a prática do botim, ou seja, o saque dos vencidos. Expandindo-se para leste, alcançaram a Índia e foram em direção ao Mar Mediterrâneo. Conquistaram o norte da África e parte da Península Ibérica. Os árabes só foram detidos em 732, na Batalha de Poitiers, nos Pirineus, por Carlos Martel. Apesar disso, os árabes ainda conseguiram conquistar as Ilhas Baleares, a Sicília, a Córsega e a Sardenha. A expansão islâmica pelo Mediterrâneo prejudicou o comércio da Europa Ocidental com o Oriente. Este foi um dos principais fatores que contribuíram
para o isolamento dos reinos bárbaros cristãos, que voltaram mais ainda para uma economia agrícola e rural, o que contribuiu para a formação do feudalismo. Conquistas islâmicas, a tolerância que os muçulmanos tinham com os povos conquistados os permitiram a ter um progresso econômico e cultural. Eles desenvolveram técnicas valiosas até hoje, por exemplo, o uso da bússola e a da fabricação de papel e de pólvora, aprendidos com os chineses e introduzidos no Ocidente. Também desenvolveram a matemática com muitas contribuições à álgebra e à astronomia. Os algarismos que usamos diariamente são uma herança indiana transformada e transmitida aos ocidentais pelos árabes, daí serem chamados arábicos. A mulher islâmica. A mulher islâmica costuma vestir um véu que cobre todo o corpo. O nome desse véu é burga, e essas mulheres não têm direito de estudar e acabam ficando presas à analfabetização. São consideradas inferiores ao homem e são executadas por desconfiança de adultério e outros motivos. Às vezes têm até seus dedos decepados por pintar as unhas. Os muçulmanos tentaram interpretar os ensinamentos do Alcorão ao máximo. Isso se chama fundamentalismo. Há países de islamismo mais flexíveis, como o Egito, e a mais rígida, como a Arábia Saudita, onde a mulher acaba sendo menos valorizada. Ainda mais o Alcorão contém versículos que deixam claro que os olhos de Alá, homens e mulheres, são iguais, o que não bate com as atitudes dos islâmicos. Assim, a mulher islâmica não teve os mesmos direitos que os homens, e isso continua até os dias de hoje.